Baruch Shem Kevot Maluto Leolam Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todos sempre. Shabbat Shalom para todos os nossos irmãos em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Techuvá Total. Meu nome é Raimson Correa. Sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos. Em particular, no dia de Shabat, estudamos porções da Torá, da Palavra do Eterno. E é uma honra ter você aqui conosco. Você, nosso irmão que está conosco desde tempos, e você que chegou há pouco tempo, quem sabe hoje, né, ou agora. São todos muito bem-vindos. E somos muito gratos pela sua participação, pela sua companhia, que estamos aqui virtualmente reunidos para nesse maravilhoso dia, o dia do Eterno, e que Ele compartilha conosco, de poder compartilhar esses estudos com você e com a sua família. Maravilha! Eu confesso que já estava com muita saudade de poder chegar a minha vez, né, na escala aqui dos professores, para apresentar os estudos de Shabat, e pela permissão do Eterno, graças a Ele, estou aqui, ao lado dos meus queridos colegas, irmãos, professores, meus amigos, e que tive a honra de conhecê-los pessoalmente. Olha só, um sonho, gente. Imagina que o Eterno concedeu a todos nós que estávamos em viagem a Israel. Realmente foi algo fenomenal. Eu não imaginava como a gente iria se encontrar algum dia. E eu achava assim um sonho bem distante de ser realizado. E graças ao Eterno Ele tornou isso possível. Maravilha, eu pude conhecer de perto cada um. Meu querido irmão, meu Moré, meu professor Marcos Felipe, pude abraçá-lo, cada um. O meu querido irmão e professor Marcos Aurélio, voltando aqui, Morei Marcos Felipe, uma pessoa incrível, sempre está ligado no 220, muito elétrico, sempre para cima e para baixo, incrível, e uma pessoa super amorosa. Todos os nossos irmãos, todos os professores, pessoas super amorosas. Nosso querido professor Marcos Aurélio, o menino sensacional, olha só, e que realmente sempre estava ali preparando ali uma piada, obviamente sempre de bom gosto, né? Sempre para fazer a gente sorrir, sempre tirava ali uma situação engraçada, e a gente sempre sorrindo, sempre mantendo, né, para quebrar aquele gelo, às vezes tirar aquela tensão um pouco, né, daquela a gente às vezes fica um pouco sério até demais, né, ao longo do percurso, e aí é bom a gente sorrir sempre. Sempre. E ele tem essa característica, eu percebi, né, porque assim, eu conhecia os nossos queridos professores só dos estudos, né, e das reuniões que às vezes, quando é necessário, nós fazermos virtualmente. Mas assim, no dia a dia, não conhecia eles sobre como a gente, né, se comporta, como é que é, os detalhes. E aí tive a honra. Da mesma forma, nosso querido irmão, professor, meu grande amigo, Moré Renato de Prísio, com quem tive a honra de, ao longo da viagem a Israel, poder dividir quarto. Nós ficamos em vários hotéis e dividir quarto com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio. E eu espero não ter roncado muito, né? À noite. Eu espero não ter perturbado tanto o sono do nosso querido irmão, e dessa forma mantendo sempre a amizade. Uma pessoa incrível, Moré Renato, um grande companheiro, um amigo ali. E diga-se de passagem, olha, escuta só o que eu vou dizer, de todos os professores, não é porque eu estou falando do Moré Renato, não, aqui está falando uma testemunha ocular.
Moré Renato, em todas as caminhadas, em todos os percursos que nós fizemos, ele sempre bem fisicamente. Quando era caminhada, ele estava lá na frente, acompanhando o Moré Felipe, que já é no 220, né? Então, Moré Renato sempre à frente ali, nunca ficava para trás, não. Para quem acha que ele, que nada. Por isso que é um menino, né? Ele tem um gás de um menino. Maravilha. E o nosso querido irmão em Moré, Daniel Ferreira, tive a honra de conhecê-lo pessoalmente também, abracei ele, conversamos bastante. Moré Daniel sempre com palavras sempre muito apropriadas para os momentos certos, com seu carinho todo especial, muito observador, uma pessoa incrível, como todos os professores aqui do canal. E interessante, né? Aí cada um de nós com sua experiência própria ali em Israel, e em cada ponto que nos tocou, eu digo cada ponto, cada lugar, né, em Israel que nos tocou. Moré Daniel marcou muito, se emocionou várias vezes, né? Eu creio que de todos os professores, ele interessante, incrível, né? A emoção que ele tem, como ele vive cada momento, é uma coisa muito incrível, né? Então, gente, por isso que eu estou falando, esse encontro realmente a gente pôde se conhecer melhor, todos nós professores, né? E que maravilha, foi em Israel, não tinha presente maior que esse. Também agradecer ao nosso querido irmão que nos abençoou com os recursos, né, da viagem, e só temos a agradecer a ele e toda a sua família, sempre, sempre. E agradecer aos nossos irmãos que estiveram orando a nosso favor, bem como por todo o povo de Israel, no período da viagem. E falando em oração, continuemos em oração em favor do povo de Israel e de todos os inocentes, que envolve tanto o povo de Israel quanto outras nações ali, né, que estão ali envolvidas nessa questão, nessa guerra, que esperamos ansiosamente que termine logo, tá? Que possamos direcionar nossas orações ao Eterno a favor do povo de Israel e de todos os inocentes, tá, gente? Que o Eterno, com a sua misericórdia, proteja o máximo de pessoas possíveis ali, tá? Ok, então vamos iniciar o estudo dessa maravilhosa porção. Eu acredito que o seu coração já está preparado para, a partir de agora, nos atermos à palavra do Eterno, que Ele separou para o nosso coração, uma porção da Torá, tá? Que é a porção de número 38, Parashat Korah, que significa calvo. Korah. Vamos saber, se o Eterno se nos permitir, e Mitzvah Hashem, vamos saber quem é Korah, o que ele fez, as consequências do que ele fez, né? Vamos passo a passo. E você, meu irmão, que está chegando agora por aqui, e que nos prestigia com a sua participação, deixa eu lhe dizer, nós estudamos em porções, pois assim Ezra, que você conhece como Esdras, dividiu a Torá em 54 porções. E em cada porção nós nos aplicamos, estudamos, e obviamente as lições que nós aprendemos, nós buscamos praticá-las em nosso dia a dia, certo? Então não precisa ter pressa para você estudar todo dia uma porção diferente. Não precisa, calma. Cada semana para a sua própria porção. Pela graça do Eterno, neste Shabat estamos fazendo a conclusão do estudo dessa porção 38, Korah, cujo estudo ela inicia a partir do momento que termina a porção anterior, a 37, entendeu? Então terminou a porção 37, já inicia o estudo da porção 38. Quando eu digo inicia, cada um na sua casa, com sua Bíblia, com suas anotações, com suas referências, tudo direitinho.
E esse estudo semanal se conclui na sexta-feira, no Kabbalat Shabbat, bem como nos outros 12 estudos que nós fazemos aqui, certo? Na sexta-feira à noite, no outro dia pela manhã, no sábado pela manhã e no sábado à tarde, certo? Então assim a gente fecha, faz a conclusão do estudo que já vem sendo realizado ao longo da semana por você, meu irmão, por mim, por cada um de nós, entendeu? Então o que acontece? Se nós quisermos, digamos, dar um passo a mais do que é para dar em relação ao estudo das porções, se eu quiser me adiantar e eu vou maratonar as porções aqui, todo dia uma porção. Calma, meu irmão, calma. Por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Imagine só se a palavra do Eterno, se ele nos ensinasse de uma vez só, entendeu? Então, fazendo uma comparação, é como se fosse as gotas da chuva. Da mesma forma, o Eterno nos ensina em porções, de gota em gota, de porção em porção. Uma pessoa que deseja estudar tudo de uma vez só, a Torá, então isso, ela pode ser que ela leia tudo e entenda quase nada, porque ela não se ateve aos detalhes, ela não ruminou, não mastigou com calma, entendeu? O alimento. Então, fazendo uma comparação, imagina se, assim como a chuva que cai de gota em gota, separadas umas das outras, certo? E assim ela consegue regar vários pontos da terra. Mas imagina se toda a chuva fosse concentrada em uma única grande gota. Seria mais ou menos o que essa animação aqui, ó, por exemplo. Ó. Veja bem. Tá vendo aí? Então causaria um desastre enorme. Imagina se isso acontecesse. Uma grande gota destruiria uma cidade, destruiria um país. Dependendo do tamanho dessa gota, é claro, né? O impacto da água seria tão forte que as pessoas não suportariam. Da mesma forma, a palavra do Eterno, ela é de gota em gota, de porção em porção, tá, meu irmão? Então, que possamos nos ater à porção que é a porção da semana. Estou falando para você, meu irmão, que está chegando agora, que está iniciando o seu estudo da Torá. Tá? Lembrando que a Torá é a palavra do Eterno, são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? De Gênesis até Devarim, Deuteronômio. Tudo bem? Bem, depois dessa explicação inicial, eu tenho plena certeza que você já está pronto para nos atermos nesse momento à porção de número 38, porção Korah. Tá bom? Então vamos ao texto. Vamos ao texto que inicia essa porção no Sefer, no livro de Bamidbar, Números, capítulo 16, verso 1 em diante, que diz assim: Vaikar Korah, e tomou Korah, já aparece o nome dele aqui, ó. Isso justifica o nome da porção. É a primeira palavra, as primeiras palavras da porção, que é de certa forma inédito para os textos que anteriores a esse, né? Ou seja, por exemplo, Vaikar, antes desse texto, já existe essa expressão antes, então não tem como deixar o nome da porção Vaikar. Então a próxima palavra inédita que aparece é Korah, então ficou Korah, né? Então, e tomou Korah, olha só, antes da palavra do Eterno dizer o que ele tomou, o que ele fez, qual a sua intenção, o Eterno vai se ater agora a dizer de quem ele descende, quem são os seus antepassados. Isso nos chama a atenção, porque o Eterno começa falando de um jeito, de repente ele corta, há uma ruptura da linha que está seguindo, e ele vai citar agora os antepassados de Korah. Por que será?
Hum? Bem, vamos ver com calma quem são estes antepassados de Korah. Vamos ver também quem ele tomou para fazer parte do grupo dele e vamos verificar o que acontece, né? Então, Vaikar Korah ben Itzar ben Kehat ben Levi Vedatan ve'Aviram Bnei Eliav ve'Om ben Pelet Bnei Reuven. E tomou Korah, filho de Itzar. Aqui tem óleo brilhante puro. Calma, eu já vou falar disso aqui, tá? Já. Filho de Itzar, Korah. Filho, aqui Ben. Você vê aqui, Ben Itzar. É filho dele mesmo, né? Filho de Itzar. Só que você tem de novo a palavra Ben, que significa filho. Então, aí já se trata de neto. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, tá? Para você ficar ciente disso. Neto de Kehat. Mais uma vez Ben. Então depois de neto, né? Filho ou bisneto de Levi. Então olha só quem é Korah. Korah não é qualquer pessoa. Pelo menos em termos de parentesco. E está citando aqui pessoas que se destacaram, né? São os príncipes dessa família conforme suas gerações. Então ele, Korah, era filho de Itzar, neto de Kehat e bisneto de Levi. Então ele juntou com Datan e Aviram, os filhos de Eliav, Datan e Aviram, e Om, o filho de Pelet, descendentes de Reuven. Olha que interessante. Então, quando Korah faz isso, quando ele toma estas pessoas para fazer parte do grupo dele, vamos ver, antes de eu voltar, eu vou voltar já, tá, gente, para esse texto, mas antes eu quero ver com você o seguinte slide, que é esse aqui, ó. Afinal, quem era Korah? Tá? Quem era Korah? Bem, em Shmot, Êxodo, capítulo 6, do verso 16 ao 24, faz citações a Korah. E a gente vai verificar aqui o parentesco dele, quem são os seus antepassados, apesar de nós termos lido já no texto anterior, mas tem uma informação a mais que a gente vai ver aqui já, e que é de suma importância para a gente entender o que vai acontecer logo mais. Veja bem, Korah, aqui ó, vamos lá. Você tem Yaakov, tá bom? Aqui é a genealogia, a importância da genealogia, tem, gente? E aqui eu peço sua atenção, principalmente você que está iniciando o seu caminho em Teshuvá, o seu caminho de retorno ao Eterno. Preste bem atenção. Às vezes você está lendo a sua Bíblia e aí cai exatamente em algum momento numa parte de genealogia. Por favor, não pule essa parte, porque ali o Eterno tem lições a nos ensinar, tá? Ligadas à genealogia. E dessa forma, você vai entender alguns porquês que podem aparecer na sua mente ao longo da leitura. Então vamos passo a passo. Vamos lá. Nós temos aqui Yaakov, Jacó, né? Israel, o Eterno o chamou depois de Israel. Um dos filhos de Yaakov nasceu Levi. Levi, um dos filhos de Yaakov, Levi, ok. Lembrando que Levi se tornou uma tribo, dele nasceram filhos e posteriormente uma tribo, que se tornou uma tribo que cuidaria do Mishkan, do tabernáculo. Todas as atividades que aconteceriam ligadas ao tabernáculo, quem iria cuidar era a tribo de Levi. Tá? Portanto, os levitas.
Ok, mas falando agora do patriarca mesmo, né, o filho de Jacob, o Levi, dele, por exemplo, nasceram três filhos. Kehat, Merari e Gershom. Três filhos. Repara bem. De Kehat nasceu Amram e Yitzhak. Tá? Aqui está um pouco diferente a transliteração, mas é Yitzhak. Só não entrou a letra T aqui, né? Do som do T. Então veja bem, de Levi teve três filhos. E vamos dar uma atenção aqui para Kehat. De Kehat nasce Amram e Yitzhak. Dois irmãos, tá? Amram e Yitzhak, irmãos, filhos de Kehat. Amram dele nasceu Aharon e Moshe. Aharon ve Moshe. Arão e Moisés. Do irmão de Aram, que é Yitzhak, nasceu Korah. Olha só. Portanto, se Amram é irmão de Yitzhak, se são irmãos, obviamente, os filhos deles vão ser primos. Então, olha quem vai aparecer aqui. E agora, com vocês, Korah, que a gente já começou a ler, ele era nada mais, nada menos que primo legítimo tanto de Arão quanto de Moisés. Aharon ve Moshe. Entendeu? Primo. E ó, preste bem atenção. Você que tem o seu primo, né? Que é um parente bem próximo da gente, claro. Eu estou considerando o primo que convive perto da gente, né? Eu sei que a gente tem primos, até de primeiro grau, como é o caso aqui de Moshe e Aharon, com Korah. A gente tem primos que moram muito distante da gente, mesmo sendo de primeiro grau, e a gente não tem muito contato. Mas eu estou dando essa ilustração para primos muito próximos mesmo, tá? Então considere isso. Então, se são primos, você deve saber que na hora de uma conversa não se tem muita restrição, né? Se fala de forma aberta. O que tem ali, a situação. Então vamos levar isso em consideração, tá? Guarde essa informação. Moshe e Aharon, Moisés e Arão eram primos de Korah, de primeiro grau, tá? Sendo assim, olha só. Olha o que nós temos agora no verso de número 2. Daqui a pouco eu vou precisar voltar lá para aquele primeiro slide, tá? Mas só para a gente entender o que está acontecendo, vamos ao verso 2. Olha o que ele diz. Depois que ele reuniu aquele grupo, e esse grupo Vayakumu, e se levantaram Lifnei Moshe, diante de Moshe, ou diante da face de Moshe. Vanashim Mibnei Israel Hamishim Umataim Nesiei Eda Kerie Moed Anshei Shem. E se levantaram diante de Moshe, aliaram-se a eles, olha só, 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. Ou seja, Korah juntou para ele mesmo, para o intento que ele estava planejando, só a liderança de Israel, entendeu? Só os cabeças, pessoas importantes, como diz aqui o texto, homens de bom conceito, tá certo?
No caso aqui é Anshei Shem, homens de nome. Shem, a palavra Shem significa nome. Tá? A rigor, a expressão aqui, ó, Anshei, vem de Anashim, né? Homens de nome, ou poderia ser homens de bom nome, que a gente pode entender como homens de bom conceito, pessoas respeitadas. Não era qualquer pessoa, eram pessoas que, quando falavam, tinham a atenção do povo. É importante nós observarmos isso, tá? Então, pessoas de nome, não reuniu a pessoa ali que não tinha talvez a atenção como esses líderes tinham. Então, só a liderança. E aí, em seguida, deixa eu ver aqui o próximo. Olha o que ele vai dizer para Moshe, junto com esse grupo. Eu vou já voltar, hein? Vou já voltar. Aí vem o verso 3. Vaikarlu al Moshe ve'al Aharon vayomeru aleihem Rav lachem ki kol haida kulam kedushim uvetocham Adonai umadua titnasu al kehal Adonai. Eles se reuniram contra Moshe. Olha só, Korah e aquele grupo de homens de bom nome, ele conseguiu convencer esses homens, a gente vai já comentar isso, se reuniram contra Moshe e Aharon e disseram-lhes: vocês se valorizam em demasia, afinal, toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas, e Adonai está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da assembleia de Adonai? Aí vem o verso 4, só para a gente concluir aqui. Vaishma Moshe, e ouviu Moshe, isso no caso, vai pol al panav, e prostrou-se com o rosto em terra, ou sobre seu rosto. Ou seja, aquilo era uma calúnia. Aquilo que Korah falou para Moshe e para Aharon era falso, aquilo não era verdadeiro. Mas preste atenção nas palavras de Korah quando ele diz isso. Vocês se valorizam em demasia. São palavras de alguém que não está satisfeito com a liderança do momento. Moisés e Arão. É alguém que está incomodado, achando que Moisés estava se valorizando demais. As pessoas iam até Moshe para receber instruções. Isso já estava, não só isso, mas tudo que Moshe fazia, e Aharon também, isso estava incomodando Korah. E agora eu lhe convido para nós adentrarmos um pouco mais no que os textos nos mostram, e daí vem o tema do nosso estudo, a perigosa mente de Korah. Gente, e aqui já uma lição para nós, tá? A gente vai fazer já a abordagem dessa questão da mente. Claro que a gente não consegue ler a mente das pessoas, não tem como, mas a partir do texto que nós temos aqui, já dá para perceber como que funcionava a mente de Korah, pelo menos no que é relatado no texto do momento da porção aqui, tá? E que a nossa mente nunca se comporte dessa mesma forma como a mente de Korah se comportou naquela época. Entendeu? As coisas que ele fez, o seu modo de pensar, vamos tomar pra gente, tá, gente? Cada um de nós não, em hipótese alguma, não podemos pensar da mesma forma que ele fez, que ele pensou, tá? Vamos lá? Então vamos voltar para o verso 1 do capítulo 16.
para você entender o que eu estou falando aqui, tá? Vamos voltar. Preste bem atenção. Como é que Korah chegou até esse ponto? Por que ele fez isso? Gente, em primeiro lugar, Korah, ao estar ciente de quem são os seus antepassados, ora, isso ninguém podia negar, né? Ele era, em primeiro lugar, ele era primo legítimo de Moshe. Nós vimos aqui já na genealogia. Outro ponto interessante que a gente observa aqui, o que reunindo essas informações, isso fez com que ele pensasse dessa forma. Ele era filho de Itzhar, né? Tá aqui, ó, a palavra em hebraico, Ben Itzhar, filho de Itzhar. A palavra Itzhar significa óleo brilhante, ou então óleo puro. Uau! Alguém diria isso, né? Uau! Então, quem sabe, olha só, quem sabe Korah tenha pensado, peraí, se o meu pai tem como significado do seu nome óleo brilhante, óleo puro, então, consequentemente, nós também teremos os mesmos privilégios, as mesmas características, além do que, olha só essa ilustração aqui, ó. Além do que, quando você mistura óleo com água num recipiente, como é o caso aqui, num copo, quando você mistura, o que acontece? Isso, né, a gente conhece no dia de hoje também, assim como eles conheciam na época. O óleo, como tem uma densidade menor que a água, ele fica em cima. Ele não se mistura com a água, porque tem densidade diferente da água, entendeu? Então, quem sabe, Korah tenha pensado, então, assim como o meu pai que é óleo brilhante, então os filhos dele sempre estarão em cima, sempre estarão por cima. Sempre alcançarão os melhores cargos, os melhores assentos, serão pessoas de prestígios, pessoas da sociedade, entendeu? Trazendo para os nossos dias, nesse linguajar. Serão pessoas sempre da alta, não vão se misturar aí com os outros, o que é isso? Né? Pessoas importantes, pessoas que estão acima dos outros, entende? Então olha só, então Korah, descendente de Levi, cujo pai tinha este nome. Gente, não estou dizendo que a culpa era do pai dele, não. Estou dizendo que Korah pode ter reunido essas informações e a sua prepotência ter chegado a um tamanho que, né, como a gente diz, do tamanho do planeta, né? Como é que chegou nisso? Então, será que ele viu isso aqui? Bem, pode ser, sobre o significado do nome do pai dele, né? Além disso, conta-se que Korah, ele era um dos levitas que era encarregado de conduzir a Arca da Aliança. Então, olha só o privilégio quando ela era deslocada, quando o Mishkan tinha que ser deslocado, a nuvem do Eterno guiava o povo de Israel, ou melhor, o Eterno guiava o povo de Israel através da nuvem. Então, na hora de carregar e de conduzir a Arca da Aliança, de colocar sobre os ombros, Korah era uma dessas pessoas, tá? Essa informação, gente, ela vem do Midrash, vem das literaturas dentre o povo de Israel, e essa é uma delas, tá? De que Korah, era uma dessas pessoas que conduziam a Arca da Aliança. Que privilégio, hein? Colocar sobre seus ombros, ter sobre seus ombros a Arca da Aliança. Não é para qualquer um, né? Prestígio. Então, será que isso, somado à questão do significado do nome do seu pai, também contribuiu para que ele se achasse o bonzão, o melhorzão, né? Ao ponto de enfrentar Moshe? E por que ele fez isso? Qual o objetivo de Korah, afinal? Bem, mais uma informação. Conta-se também
que certa vez Korah, ao calcular o valor numérico do seu nome, que a gente vai ver já já, ao calcular o valor numérico do seu nome, que é 308, aqui ó, 308, ele percebeu, aqui embaixo, Korah, ele percebeu que era o mesmo, aqui, ó, faltou ajustar, deixa eu consertar aqui, gente, o valor tá errado aqui do Eleazar, só fazer o ajuste numérico aqui, tá? Vamos ajustar isso agora. Vamos lá, aqui é 200 mais 7 mais 70 mais 30 mais 1, certo? Isso, 270, 307, 308, correto, beleza, pronto. Agora, vamos ver se apareceu aqui direitinho. Então, ele encontrou, certo, apareceu. Só confirmar aqui, pronto. Vamos lá. Então, ele encontrou que o mesmo valor numérico do nome dele, Korah 308, também era o mesmo valor numérico do nome de um dos filhos de Aharon, que é Eleazar, ou Eleazar, como você, né, a pronúncia, Eleazar, que posteriormente se torna, né, sumo sacerdote. Até antes da morte de Aharon, ele era um sacerdote consagrado por Aharon para essa função. Então, conta-se que certa vez Korah, ele pensou, ora, eu não sou menor do que Eleazar, inclusive nós temos o mesmo valor numérico, nós somos iguais. Então, se ele é santo a ponto de, ou um tzadik a ponto de receber essa função, por que eu também não? Nós temos o mesmo valor numérico, entendeu? Deixa eu voltar aqui para o texto que nós lemos, que é do verso 3, que foi exatamente isso aqui, ó. Afinal, aqui diz, ó, verso 3, afinal, Korah falando, toda a comunidade é sagrada. Olha só, todas as pessoas. Então, ele pergunta no final, por que então vocês se elevam acima da Assembleia de Adonai? Né? Da Kahal? Ora, então, para Korah chegar a dizer isso, então, gente, muito provavelmente, ele deve ter seguido esse caminho aqui mesmo, tá? Ao perceber todas essas, ao chegar em todas essas conclusões, essas informações, reunindo tudo isso, ele se sentiu, pode ter se sentido menosprezado. Mas olha, gente, se realmente Korah, a honra que ele tem de poder levar a Arca da Aliança, de ser descendente de Levi, olha só que esse era o serviço dele, né? Então, por que achar que querer realmente algo que ele não foi selecionado para isso, que ele queria de fato? Na verdade, Korah queria tomar o lugar de Moshe. É isso que ele queria. As palavras dele no verso 3 são palavras de alguém que realmente está insatisfeito pelo fato de, assim como nós verificamos aqui a questão do óleo, né, que sempre está em cima, quando você mistura com água, que na verdade não se mistura com água, o óleo. Então ele queria estar por cima de tudo. Ele queria estar acima de tudo que houvesse, os maiores cargos, as maiores funções. Ele queria seguir aquilo que era de mais prestígio, ele via isso. Por outro lado,
Moshe não pediu ao Eterno para ser o líder do povo de Israel. Foi o próprio Eterno quem o escolheu para essa honrosa missão de conduzir o povo de Israel rumo a Canaã. Entendeu? Então Moshe não ficou jogando uma indireta pro Eterno para ele: ei, estou por aqui, qualquer coisa, tá? É só entrar em contato. É só entrar em contato. Estou por aqui, tá? Se precisar de alguém aí para libertar o povo de Israel, estou aqui. Não. Moshe estava lá cuidando das ovelhas de seu sogro, Jetro. E o Eterno, através de uma sarça ardente, inclusive quando fomos à terra de Israel, a maravilhosa terra de Israel, nós tivemos a oportunidade de tirar uma foto de uma sarça, gente, que é uma sarça, né? Mas ela não estava ardente lá quando a gente só quando Moshe, tá? E realmente é um arbusto, gente, não é algo que enche os nossos olhos, né? Inclusive a gente fez uma parada rápida. Quando eu tiver a oportunidade eu mostro a foto para você. Isso se um outro professor não mostrar primeiro, né? Então a gente viu o Mané Marcos Filho que apontou: olha, aqui a gente está passando aqui diante de uma sarça. Isso é uma sarça lá. Aí, né, contou lá a situação com o Moshe. Então, vocês querem tirar uma foto? Sim. Vamos lá, rápido. Então ele só encostou o carro rápido. E aí foi eu que desci da van e fiz a foto, na verdade. Eu desci, os colegas permaneceram no carro. Quando eu cheguei diante do arbusto, que eu cheguei perto, eu fui quem cheguei perto, que eu vi assim, e realmente, gente, não é algo que que enche os nossos olhos. É um arbusto, entendeu? Que não dá fruto, não, enfim. Você vê ali, é o que não chama a nossa atenção. Claro que ali a gente quis realmente fazer essa foto para mostrar depois para você o quão simples é o Eterno e como ele fala e utiliza coisas simples, como nesse caso esse arbusto, e que não enche, repito, não enche os olhos de ninguém, entendeu? Não é uma coisa que você para diante da sarça e você diz: oh, que maravilha, sabe? Não tem beleza nenhuma, entendeu? Com todo respeito, é claro, ao arbusto em si. E a lição é essa: o Eterno, ele fala de forma simples. Ele fala de forma simples, tá? Você precisa conhecer o Eterno. Quando se lê a palavra dele, então são palavras simples. Conforme nós estamos acompanhando aqui no estudo, entendeu? Todas as 54 porções são palavras simples. Porque o Eterno é simples, tá? Então, voltando aqui, Moshe estava lá cuidando das ovelhas de seu sogro Itro, como eu estava dizendo, e o Eterno, através de uma sarça, falou com ele e o convocou para essa honrosa missão de libertar o povo de Israel. E assim ele fez, entendeu? Diferente de Korah, que queria tomar o lugar de Moshe. Ele não suportava a ideia de, com todo esse currículo, com todo esse parentesco, os seus antepassados, o significado do nome de seu pai, a gemátria, isto é, o valor numérico do seu nome é o mesmo valor numérico do nome de Eleazar, que é o sacerdote. Então ele não aceitava ficar sem um alto cargo. Se bem que levar a Arca da Aliança, puxa, que privilégio, né? Mas ele não se contenta com isso, ele quer mais. Pessoas assim sempre querem mais. E não foi diferente com Korah. Ah. Então, vamos falando em gemátria, vamos verificar agora, gente, sobre o nome de Korah. Tá aqui, ó. Korah em hebraico, transliteração. Korah, eu coloquei Korah. Em algumas versões bíblicas em português, gente, vem assim, Korah. E algumas vem Coré. Bem, não sei como é que vem, mas é bom você começar a falar, gente, tá? Os nomes como eles realmente são,
para você não ficar se atrapalhando, tá bom? A gente sempre coloca aqui como é conhecido na versão em português, para que você se familiarize. Caso tenha alguma dúvida, você sabe de quem a gente está se referindo, tá? Então, até no nosso modo de falar aqui, às vezes a gente até esquece de dizer como é que está na tradução em português, de tanto que a gente fica falando em hebraico, tá bom? Mas é bom você se acostumar, tá, meu irmão? Para você já ir aprendendo, para você já ir falando, tá? Então vamos lá, Korah, já vimos, somando os valores numéricos correspondentes a cada uma das letras que formam seu nome, somando todos eles, nós vamos ter o valor numérico 308, tá? Ok, então, vamos lá. 308, fazendo a gemátria disso, 308 também é o valor numérico da palavra ser, ou melhor, ser, tá? Ser. A palavra ser significa pensamento. É uma palavra que traz esse significado, pensamento. O pensamento de Korah estava voltado, pelo que apresenta a Torá, que nesse momento histórico do povo de Israel, a mente dele estava ocupada exatamente em como tomar o lugar de Moshe ou de Aharon, que queria fazer isso a todo custo. Seu intento era esse. Como fazer isso? Então, gente, os nossos pensamentos, tomemos cuidado com ele, tá? Que possamos alimentar os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar sempre com coisas boas, nunca com algo que seja ruim, depressível, algo que seja reprovado pelos princípios do Eterno, tá, gente? Que a inveja nunca faça parte, nunca possa estar na nossa mente, mas que somente o amor do Eterno, pela sua palavra e pelas pessoas, esteja no nosso coração, tá? Então, em primeiro lugar, o pensamento. Cuidado com o pensamento, isto é, com a forma de pensar, a maneira de pensar, tá? Nada de, olha, fulano está ali, naquele cargo ali, mas quem era para estar lá era eu, era o fulano, era o Beltrano. Gente, as coisas têm o seu tempo, tem o seu lugar e tem o seu momento, tá? Tem o seu momento. Então, você não precisa querer tomar o lugar de alguém. Não precisa. Faça isso, tá? Então, a nossa forma de pensar deve sempre estar atenta para não tropeçarmos. Também 308 é o valor numérico da palavra rakar, que significa mistura. Como alguém que prepara uma mistura, tipo um perfumista, né? Uma pessoa que mexe com perfume. Korah, com sua mente, com seu pensamento, passou a misturar aquilo que aprendeu das porções com a inveja, com aquilo que é de ruim, entendeu? Então, meus queridos, mais uma lição para nós. Não misturemos as lições que nós aprendemos do Eterno com coisas que são justamente contra os ensinamentos do Eterno, tá? Isso não pode acontecer, jamais, gente, tá? Não misture o profano com o santo, jamais. Eu vou dar um exemplo. A pessoa já aprendeu que o Shabat, que o Eterno nos ensina, é no Shabat, é no 7º dia da semana, no pôr do sol de sexta-feira, tá? Então a pessoa acabou de aprender, mas ela mesma diz, não, que isso, o Shabat é a mesma coisa que qualquer outro dia da semana, tão simples. Ora, se o próprio Eterno separou esse dia e chamou esse dia de santo, esse dia é um dia, como assim dia santo? É um dia sagrado, especial. E a pessoa
está dizendo que é um dia como outro qualquer. Entendeu? Então olha só, a pessoa nesse momento está fazendo uma mistura daquilo que é santo com o que é profano. Não estou dizendo que os outros dias da semana são profanos, não é isso. Estou dizendo que a pessoa está, às vezes, se referindo ao Shabat como um dia qualquer que você simplesmente não observa o que o Eterno diz a respeito de descansar nesse dia. Ah, mas eu posso descansar qualquer outro dia da semana? Quer dizer, então que eu não vou descansar no feriado? Sim, descanse. Mas você não pode chamar aquele feriado lá da quinta-feira de Shabat. Porque não é Shabat, é quinta-feira. Entendeu? Não chame o feriado da segunda-feira. O feriado na segunda-feira, olha. Eu me lembrei agora. Descanse, repouse. Só se lembre que não é Shabat. Entendeu? Não, mas eu vou transferir. Ó, peraí. A minha folga sempre cai numa terça-feira, né? Às vezes na terça, às vezes na quarta. Então eu vou transferir o dia de Shabat para uma terça. O Eterno já falou que é Shabat. Né? Então se é no dia sétimo, é no dia sétimo. Tá? Eu estou falando de Shabat. Se você também tem a oportunidade de descansar em um outro dia da semana, descanse mesmo, desfrute, esteja com sua família. Só não chame esse dia de Shabat, porque não é o Shabat, entendeu? É de repetindo, é a quarta, ou então é a terça, ou é a segunda, ou é a domingo, sei lá, né? Não, mas trocou do Shabat, foi pro domingo. Quem foi que trocou, rapaz? Quem foi que trocou? Onde é que está escrito? Onde é que você tem o Eterno falando? Eis que agora digo que não é mais Shabat, é domingo. Onde é que está isso? Muito pelo contrário, você tem ali na Torá o Eterno falando de Shabat. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Entendeu? Pronto, e acabou. Se nós amamos ao Eterno, nós seguimos suas instruções, tá? Então você que está começando, meu irmão, ok? E talvez nesse momento já compreendeu? Você quer guardar Shabat? Você tem o seu trabalho? Então apresente a sua vida, a sua situação ao Eterno. Certamente, muito em breve, o Eterno colocará diante de você oportunidades que lhe darão condições, nesse novo trabalho, de você poder, em dia de Shabat, estar com sua família. Entendeu? Agora, é claro, cada caso é um caso, entendeu? Cada pessoa é uma história, cada pessoa é uma experiência, é uma vida, enfim, cada um tem o seu caminho, entendeu? Então, voltando aqui, gente. Korah, com sua mente, estava misturando o santo com o profano. Vamos voltar aqui, ó. Cuidado com as misturas, tá? Também 308 é o valor numérico da palavra harak. Harak, que quer dizer ranger ou apertar, como se fossem os dentes, né? Ranger os dentes. Então olha só quanta coisa, né? Quanta informação. Korah, com sua mente, já estava fazendo misturas inapropriadas com sua inveja. E isso estava deixando ele com raiva, como que rangendo os dentes. Olha, que situação, hein? Estava tão incomodado com Moshe e Aharon, ao ponto de ficar rangendo os dentes por dentro. Não, e claro, ele não mostrava isso para as pessoas, mas internamente, ou seja, no pensamento dele, como está aqui, ó, tá? Ele estava rangendo os dentes, com muita raiva, com muito ódio. Tem mais. 308 também é o valor numérico da palavra baçá, ou melhor, bochá, certo?
Quando diante de um tsere, então o que era som de A se torna som de O. Por isso que eu falo bochá, bochá. Bochá é coisas mal cheirosas, olha só, gente. E aí, vamos lá, na sequência. O pensamento de Korah já estava misturando o santo com o profano, e isso já conduzia ele para ranger os dentes com muito ódio de Moshe e Aharon. E tudo isso que Korah estava tendo estava como coisas mal cheirosas às narinas do Eterno. Gente, muito cuidado para que este tipo de atitude de Korah não chegue até você, tá? Então, se lá no seu ambiente de trabalho, tá certo? Você não precisa querer tomar o lugar de ninguém. Você não precisa ficar cultivando, tá? Ódio, raiva. Não precisa ficar falando com um e com o outro para tentar denegrir a imagem de outra pessoa. Não faça isso. Porque se algum de nós fizer isso, então isso vai chegar às narinas do Eterno como uma coisa mal cheirosa. Assim como era o comportamento das pessoas em Sedom ve Amorá, Sodoma e Gomorra, chegou às narinas do Eterno. E ao ponto de o Eterno não suportar mais. Entendeu? Então, que muito pelo contrário de Korah, que nossas atitudes possam chegar ao Eterno como o bom incenso, suave, cheiroso, a presença do Eterno. Tá? E por último aqui, nesse slide, 308 também é o valor numérico da palavra bush, que significa envergonhar ou ser envergonhado. Ser envergonhado. É o que vai acontecer com Korah, tá bom? É o que vai acontecer com ele. Tanto com Korah quanto com todas as pessoas que estiveram do lado de Korah, cuja lista nós já vimos, né, anteriormente. Ok? Agora um detalhe, né, muito interessante. Vamos explorar bem aqui esse início, gente, porque se a gente entender esse início, as coisas que vão seguir após isso já vão ficar mais claras para nós quando fizermos a leitura. Repara bem, como é que Korah conseguiu fazer tudo isso, né, de reunir essas pessoas? Vamos lá. Conta-se também que Datan e Aviram, eles tinham algo contra Moshe e Aharon, não se davam bem. E na primeira oportunidade que tiveram de formar um grupo, né, um grupo contra Moshe e Aharon, fizeram. Datan e Aviram, filho de Eliav. E Om, filho de Pelet, descendente de Reuven. Olha só, por que Korah, vamos lá, aqui ó, Korah, o que ele vai falar com os filhos de Reuven, ou os descendentes da tribo de Reuven? O que muito provavelmente Korah deve ter os convencidos da seguinte forma. Vamos lá, os filhos de Reuven, os descendentes. Obviamente os cabeças, né? Bem, quem sabe Korah chegou até eles, a liderança da tribo de Reuven, com o discurso de que quem deveria também participar das ofertas e dos serviços que eram realizados no Mishkan, no tabernáculo, era a tribo de Reuven. Por que Reuven? Porque Reuven ele foi o primogênito de Yaakov, de Jacó, o primeiro filho. Ora, então se ele é o primogênito, então por que ele não pode realizar o serviço então no Mishkan, no tabernáculo? Quem sabe Korah chegou com esse discurso aí, e aí deixou aquela pulga atrás da orelha da liderança de Reuven, da tribo de Reuven, e as pessoas, olha, não é que ele tem razão, eu estou imaginando, né?
não é que ele tem razão. A nossa tribo, o nosso patriarca, ele era primogênito de Jacob, de Jacó. Ora, como primogênito, ele merecia, né, em um certo momento, sermos sacerdotes ali, realizar os serviços, mas não, nós somos o Eterno, né, escolheu a tribo de Levi. E, inclusive, esse é o grande detalhe. É o que Korah está levando essas informações, né, sorrateiras para essas pessoas, fazendo as pessoas acreditarem nele como se Moshe é quem tivesse escolhido. O que Korah não queria admitir é que as escolhas de Moshe não eram de Moshe. O Eterno é quem deu a instrução, a ordem para Moshe, e Moshe repassou para as pessoas em relação aos cargos que iriam ocupar, referente, por exemplo, a tudo que acontecia ali, incluindo o Mishkan, o tabernáculo, entendeu? Foi o Eterno quem escolheu Aharon desde o Egito para ser porta-voz de Moshe. E aí, quando chega o período do Mishkan, o Eterno separa Aharon para ser o sumo sacerdote, o Kohen Hagadol. Não foi Moshe, não. Aharon, vou escolher você porque você é meu irmão, eu lhe conheço bem. E aí vai ser melhor a nossa conversa, a gente vai poder dialogar melhor e tal. Não. Foi o Eterno quem escolheu. E Korah não queria admitir isso. Ele falava de um jeito para as pessoas, e isso dá para perceber pelo texto, que ele convencia as pessoas com esse, geralmente procurando uma coisa que fala mal de Moshe, tá? Então essa atitude de Korah realmente o conduziu à ruína, como a gente vai ver mais adiante. Bem, além disso, como é que Korah, olha só, ao reunir estes 250 homens de Israel, como é que ele chegou, né, a fazer isso? Que grande façanha foi essa? Bem, o que acontece? Korah, ele era um homem de muitas posses. Conta-se que ele, desde o Egito, já lidava com situações ali, ou serviços ligados no Egito, ligados à questão de finanças, e acumulou para si muita riqueza. Era um homem muito rico mesmo, tá? E aí, sobre essa questão da riqueza de Korah, né, que inclusive tem um desenho aqui produzido pelo Henrique, eu guardei esse desenho. Eu acho que esse desenho já deve ter uns 3 anos. Deve ter uns 3 anos. E o Henrique desenhou, gente, olha só aqui, o Korah, né, em frente à tenda dele, a sua cabana, a sua sucá. Aqui ao lado você percebe uma espécie de baú. São os baús de Korah. Tá vendo aqui? E aí o Korah tem até uma... Deixa eu aumentar, colocar uma lupa aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. Aí tem um balãozinho aqui, ó, muito bacana, porque foi bem assertivo aqui o desenho do Henrique. Grande abraço, Henrique, tá? A você, toda a sua família, tá bom? Tudo de bom a você, o seu querido pai Daniel, a sua querida mãe, nossa querida Morá Daisy e ao seu querido irmão Victor. Parabéns pelo seu desenho, hein? Você é um artista de primeira. E ó, o Henrique, gente, desenhou certinho aqui isso, porque ele colocou o balãozinho dando a ideia de pensamento. Lembra que a gente falou de pensamento de Korah, né, ainda há pouco? Então, aí o Henrique colocou aqui uma fala de Korah, né? Por que não fui escolhido no lugar de Aharon? Por que não fui escolhido no lugar de Aharon? Ele pensava, né? E aqui ao lado, olha aqui, mais ampliado. Os baús, né, de Korah. Aqui só tem 2, né? E aí vem a pergunta. Ora, Henrique, por que você desenhou só 2 baús?
É porque não deu mais no papel, porque a riqueza de Cora era tão grande que não coube no papel. E foi esse o motivo. Pronto, respondi pelo Henrique já. Se você se você está perguntando aí, esse foi o motivo. E o Henrique pode confirmar aí. Ah, brincadeira, Henrique. Tá? É isso, gente. Realmente, mas assim, realmente, a Korah, ele era muito rico, tá certo? Muito rico. Conta-se, inclusive, aqui mais uma ilustração, que era preciso 300 mulas só para carregar as chaves de Korah, chaves essa que eram dos baús onde estava guardado a riqueza dele. Imagina só. Aqui, ó, 3 mulas, né? Aqui uma IA, né, com sua tecnologia. E aqui as chaves penduradas aqui sobre as mulas. Olha o tamanho dessa chave, né? Ora, se a chave já é desse tamanho, quem dirá o tamanho do baú, né? E aqui, por exemplo, é um deles representando, é claro, Korah. Quem sabe alguém aqui sendo seu ajudante, vendo se está tudo certo aqui, conferindo as chaves para ver se está tudo no lugar. E afinal é um homem muito rico. E aí, gente, tem uma eu lendo a respeito disso, conta-se também que a chave de Korah era um tipo de material que era feito de couro, e que, portanto, se fosse de metal, 300 mulas não conseguiriam carregar as chaves de Korah, só as chaves. Incrível, né? Ou seja, qual é a questão aqui? Expressar que Korah era um homem muito rico. E você sabe que na sociedade, pessoas de muita posse são pessoas que outras pessoas de interesse se aproximam, querem estar sempre perto. É alguém que, né, pode pagar alguma coisa pra gente aqui, pode, né, soltar aí uma quantia. Então Korah, eu acredito que ele andava sempre muito bem arrumado, sempre muito bem trajado, porque a sua apresentação pessoal precisava impressionar. Então, nesse momento em que ele está reunindo pessoas para agir contra Moshe, então ele se dedica a isso. Bem, diz o texto aqui no verso 2 que os que se aliaram a Korah foram 250 homens de Israel. Só o pessoal da alta, né? Líderes da comunidade, membros importantes do conselho e homens de bom conceito, né? Amshei Shem, homens de nome, pessoas de bom nome, né, no caso. Então vamos lá, esse 250 aqui, gente, deixa eu marcar aqui. Quando você vê o texto, que o Eterno te dá números, então, ó, tem coisa aqui. Tem lições aqui que o Eterno deixou e é importante a gente observar isso. Não sei se eu estou arrastando muito aqui, né? Nesses 2 primeiros textos, mas é de propósito, gente, porque tem muita coisa aqui que você precisa perceber isso para a gente poder entender mais lá na frente, tá? Então vamos lá, 250 homens. Por que 250? Por que não 251? Por que não 249? Mas 250. Vamos lá? Me acompanhe. Aqui uma ilustração, tá, gente? Vamos imaginar Korah com 250 pessoas se opondo a Moshe. Olha o que acontece. Bem, 250 é o valor numérico da palavra merá, que significa pressa, velocidade. Ou seja, o que o Eterno nos ensina aqui? Quando alguém se apresentar a você trazendo notícias de que você não tem nenhuma confirmação dessa notícia, dessa informação que está sendo passada, não vá com muita pressa, não vá com tanta velocidade em acreditar nessa pessoa. Como foi
no caso desses homens que se deixaram levar por Korah, sequer lembraram de que o Eterno foi quem escolheu Aharon, foi quem escolheu os filhos de Aharon para serem sacerdotes. Foi o Eterno quem escolheu a tribo de Levi, entendeu? Foi o Eterno. Então, sem pressa, não precisa pressa, tá? Calma. A pessoa chega já, né, com toda aquela pompa, carrão, e já dando notícia, olha, aconteceu isso, isso, aquilo. É bom abrir o olho, tá? Verifique se a informação é essa mesmo. Confira, verifique. Ligue para alguém que talvez você, né, sabe que pode confirmar. 250 também é o valor numérico da palavra Murad. Murad, que significa descida ou encosta, um lugar íngreme, né? Uma descida. Ou seja, se você apressadamente acreditar em tudo que te dizem, então você corre um grande risco de descer ladeira abaixo. Descer ladeira abaixo e se dar muito mal, tá? Como aconteceu com Korah. 250 também é o valor numérico da palavra Merri, que significa rebelião. Gente, é incrível como a Torá ela se autoexplica. A gente está percebendo aqui, tá, gente? Então esses 250 estavam sendo convidados, não explicitamente por Korah, mas estavam sendo convidados simplesmente para uma rebelião a Moshe. Eles queriam se rebelar, ser rebeldes, agir contra Aharon e Moshe. Isso não é tudo, gente. Tem mais. 250 também é um valor numérico da palavra Manak, que significa profundezas, onde será o destino final de Korah e aqueles que estavam com ele. Nem todos esses 250, gente, vai acontecer uma tragédia com ele, a gente vai ver o texto, mas alguns deles serão consumidos pelo fogo do Eterno, mas todos descerão o Sheol, a sepultura, como forma de castigo, entendeu? Então olha só esses 250 em que eles estavam se metendo. Então, meu irmão, cuidado quando trouxerem para você motim, tá? Um alerta aqui. Não estou falando de modo algum para você não buscar os seus direitos, tá? Aquilo lá no seu trabalho, seus direitos foram tirados, então verifique o que aconteceu, tá? Aquilo que é direito seu, garantido, não pode faltar para você, tá? Obviamente, faça isso com sabedoria. Fale com as pessoas certas, fale de forma franca, respeite seu líder, respeite seu superior, tá? Independente de qualquer coisa. Mas o que eu estou falando aqui é rebelião de pessoas que simplesmente estão acreditando em Korah sem verificar o que Korah está dizendo, a veracidade disso, o teor disso. Eles não percebem, estes 250 não perceberam que Korah na verdade estava fazendo tudo isso porque queria tomar o lugar de Moshe e de Aharon, ou de um dos dois, né? Ou quem sabe dos dois mesmo. Entendeu? Muito cuidado, muito cuidado. Certo. Aí vem o verso 5, né? Verso 5. Vaidaber el Korah ve'el kol adito lemor boker vayodá Adonai et asher lo ve'et hakadosh vehikriv
Elav ve'et asher ivchar bo yakriv alav. Ele, no caso Moshe, disse a Korah. Lembre que antes disso Moshe prostrou-se sobre o seu rosto, né, com o rosto em terra. Então Moshe disse a Korah e a todo o grupo: amanhã cedo Adonai mostrará quem é dele e quem é a pessoa santa que ele permitirá que se aproxime dele. Sim, ele fará que a pessoa escolhida se aproxime dele. Então Moshe propõe aqui um desafio. Korah, para tirar a prova dos 9, né? Então, já que Korah está insistindo tanto, então vamos levar isso diante do Eterno, né? Ora, se o Eterno chamou Moshe, chamou Aharon, chamou os filhos de Moshe, a tribo de Levi, ora, são essas pessoas que estariam mais próximas do Eterno. Além do mais, Korah não se contentava em ser da tribo de Levi, a tribo que foi escolhida para cuidar do mexicano, que estava mais perto do Eterno, ali, inclusive das coisas do Eterno. Não precisava disso, entendeu? Então Moshe propõe isso. E aí tem uma coisa interessante. Por que Moshe não propõe isso de imediato? Não, vamos resolver agora. Não. Moshe diz, vou marcar aqui, ó. Moshe diz: amanhã cedo. Nós temos aqui a palavra boker. Eu lembro de ter lido aqui. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o. Pronto, tá aqui, ó. Lemor, boker vai dar. Boker, manhã, de manhã, tá? Amanhã cedo, de manhã. Por que amanhã e não agora que Moshe propôs esse desafio? Quem sabe, gente? Quem sabe Moshe pode ter pensado assim: bem, eu vou propor esse desafio, mas que aconteça para amanhã, para dar tempo de repente, Korah, ao deitar para dormir, reclinar sua cabeça, refletir sobre o que ele está fazendo. Quem sabe ele mude de ideia, se arrependa disso e siga conosco em paz e shalom. Quem sabe Moshe tenha pensado dessa forma, né? Isso já nos ensina uma grande lição também, tá? Tomar decisões precipitadas tem grande chance de dar errado. Então, até onde você puder ter tempo para pensar e refletir, verificar os pós e contras daquilo que você está decidindo, faça, usufrua desse tempo, tá? Não decida nada apressadamente. Moshe, ao fazer isso, então, quem sabe ele estava com esse pensamento. Quem sabe Korah se arrependa depois de, até chegar amanhã, vai ter um tempo para pensar. Inevitavelmente ele vai pensar nisso. Mas aí a gente se surpreende no que vai acontecer depois disso. E que nós, imite-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, acompanharemos no próximo estudo, amanhã, pela manhã. Então, nesse momento, quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, pela sua participação aqui conosco, tá? Nós vimos no estudo, gente, aqui, do recebimento do Shabat, no Kabbalat Shabat, a personalidade de Korah, as suas artimanhas, o seu modo de pensar, a maneira dele reunir informações e transformar isso em calúnias contra Moshe e contra Aharon. Ele vai em pontos estratégicos, procura os primogênitos, a tribo cujo patriarca era primogênito de Yaakov, que no caso era Reuven, e usando todo o seu discurso, toda a sua oratória, o seu convencimento e a sua presença, carregava também a sua riqueza. As pessoas sabiam, Claro, ele não andava com sacolinhas de moeda, não é isso. Mas as pessoas sabiam que ele era uma pessoa de posse.
Então a presença dele ali diante de algumas pessoas já intimidava. Não, é um homem rico, ele, né, ele só fala coisa boa, né? Só coisa boa, né? Imagina. E tá falando a verdade, tem razão. Gente, muito cuidado, meus queridos irmãos, tá? Não saia correndo na direção de alguém que te fala uma informação. Verifique, tá bom? Verifique, examine. Tem uma porção veja, examine, verifique, tá? E mais uma vez agradecer a você, meu irmão, minha irmã, pela sua participação aqui conosco. E vamos recitar a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, com o nosso querido irmão Yosef Torres. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Maravilha, muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, tá? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, nosso cantor oficial aqui. Bem, agora eu quero apresentar para vocês uma novidade, novidade do momento, né? Eu preparei com muito carinho, com muito amor, como é que eu posso falar? Um vídeo, né? Com algumas fotos e vídeos também da viagem, tá certo? E eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, e com todos os professores também, principalmente, né, os que estavam na viagem conosco, vão poder prestigiar um pouquinho também os professores que não estavam conosco e que estavam aí em oração a nosso favor para que desse tudo certo, certo? Então vamos lá, compartilhar com vocês esse primeiro clipe, né, que eu preparei para compartilhar com você com muito carinho, tá bom? Alguns momentos que nós tivemos lá em Eretz Israel, na terra de Israel. De retorno ao eterno Pai, de porção em porção
força e coragem sem retrovisor. Seguimos em frente pelo seu amor. Debaixo da nuvem, este é o meu lugar. A Torá de Adonai sempre nos guiará. Nos encontros marcados, sempre ao pôr do sol. A palavra de Hashem é o nosso farol. Shuvah.